Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira. Uma semaninha nova aí pra gente, né? 2h40 da tarde. E a gente veio fazer a nossa meditação, né? Refletir a palavra de hoje. O que Jesus quer de mudança para nossa vida hoje, né? Esse dia novinho. Pelo que eu dei uma lida aqui, hoje Jesus vem nos dizer uma coisa: eu não vou dar sinais nenhum de que eu sou na sua vida, de que eu vou fazer um milagre na sua vida, de que eu vou lhe dar aquilo que tanto você deseja. Eu não preciso lhe dar sinais, você que precisa alimentar a sua fé, não é? Jesus vem nos orientar sobre isso. Quantas vezes a gente não dá o problema para Jesus, deixa na mão dele, mas fica querendo sinais. Senhor, mostra que o Senhor vai fazer. Senhor, mostra que isso vai acontecer. Me dá um sinal, né? A gente pede sinais. E quando a gente pede sinais, é porque a nossa fé, ela é uma fé pequena, não é? E Jesus quer que a nossa fé ela seja grandiosa para que a coisa aconteça. E hoje a gente vai ver nesse evangelho de hoje. Então, hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 12. Estamos ainda no capítulo 12. Cadê ele aqui? Capítulo 12. E o versículo é do 38 ao 42. Do 38 ao 42. O sinal que leva para a fé. Então, alguns doutores da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração e a condenarão, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como a gente falava, né? Era um povo que não acreditava em nada. Aqui a gente percebe que Jesus cita a rainha do sul, não é aquela que veio de um outro lugar para vir conhecer Salomão, ver a sabedoria de Salomão. E já existia um Deus todo-poderoso que tudo poderia fazer, mas eles não acreditavam, ou seja, eram pessoas incrédulas, que ficavam procurando sinais. Então, aonde eles encontrassem pessoas que tivessem um poder, né? Assim, tipo Salomão mesmo, né? Que era uma pessoa de uma sabedoria imensa, que ninguém sabia de onde vinha essa sabedoria, que era de Deus. Eles vinham em busca, eles tinham aquelas pessoas ali como pessoas que poderiam fazer tudo, né? Mas menos em Deus. E a gente vê que Jesus, ele cita aqui que o único sinal que foi dado foi o sinal do profeta Jonas. O que aconteceu com Jonas? Não é? A gente sabe que Jonas passou 3 dias no ventre ali. Algumas leituras fala baleia, aqui de um grande peixe, né? Nessa Bíblia que a gente encontra de um grande peixe.
uma baleia. Jonas ficou ali por 3 dias e depois ele foi expulso. Ou seja, a baleia cuspiu ele, ele saiu vivo. Esse sinal representava a vida e a morte de Jesus Cristo, né? A morte de Jesus e a ressurreição. Ou seja, Jonas ali no ventre dava-se como morto. Mas ele não estava morto, ele passou 3 dias. Você imagina uma pessoa passar 3 dias dentro da barriga de uma baleia, não é? De um tubarão, de uma baleia, de um grande peixe. E depois essa pessoa sair sem nenhum arranhão, né? Então, representava ali a morte e a ressurreição de Cristo. Ali era o sinal, né, de que Jesus ia nascer, ia morrer, ia ressuscitar, ia sair glorioso, né, nos dando assim a nossa salvação. Mas as pessoas, elas não acreditavam, assim como já no tempo ali atrás, no Velho Testamento, na época de Deus ali, eles não acreditavam, porque Jesus cita aqui essa rainha aqui, né, que saiu de outro lugar, em vez de confiar em um único Deus, saiu de lá para vir. Era como se eles adorassem essas pessoas, né, que tinha, vamos se dizer, um dom mais aguçado. E da época de Jesus para cá, né? Jesus fazia prodígios, milagres, realizava curas na frente daqueles escribas, na frente daqueles fariseus, daqueles mestres da lei. Eles caminhavam com Jesus para ficar observando ali o que Jesus fazia. E eles viam que Jesus, ele fazia o milagre. Mas muitos, como a gente já viu aqui na palavra, achavam que ele curava em nome de Beelzebul. Eles não acreditavam de forma nenhuma, inclusive o próprio povo de Jesus, que eram os judeus, não acreditava nos milagres de Jesus. E Jesus vem trazer para nós nesse evangelho, levou para eles e traz para nós também, né? Porque muitas vezes a gente não acredita. A nossa fé ela é pequena, né? Mas não é aquela fé que Jesus fala, que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a coisa acontece. Não, a nossa fé ela é quase nada. Ela é nada. Por quê? Porque a gente vê os milagres. Muitas vezes a gente tem esses milagres comprovados dentro da nossa casa. Muitas vezes em alguém da nossa família. Muitas vezes num vizinho. Muitas vezes num amigo. A gente vê o milagre de Jesus. É uma cura. É um milagre ali de alguém que está morrendo e de repente ressuscita ali do nada, fica bem, não é? Está contando vitória. A gente vê esses milagres, mas a gente tem mania de pedir sinais a Jesus. Quando a nossa fé, ela está praticamente, a gente quer sinais. A gente fica pedindo sinais, mas a gente não precisa de sinais. É isso que Jesus quer dizer. Vocês não precisam de sinais e eu não vou dar sinal. Quer sinal maior do que esse? Eu morrer, ressuscitar, né? Chegar glorioso. E vocês querem? Qual o sinal que vocês querem? Eu estou realizando curas, milagres, prodígios e vocês não acreditam em mim, não. Só basta a fé. Vocês precisam da fé. E essa fé, ela precisa ser uma fé concreta. A minha fé precisa ser uma fé concreta. Eu não posso ter fé e duvidar, ficar duvidando. Ah, Senhor, o Senhor poderia mandar um sinal. O Senhor poderia fazer alguma coisa para que eu visse e eu dissesse, agora eu tenho certeza que Jesus está no barco. Tá entendendo como é que é? Porque a gente é assim, né? A gente quer ver sinais. Por quê? Porque a nossa fé, ela é uma fé bugada, é uma fé rala. Não pode, né? Jesus vem fortalecer hoje o nosso dia com isso. Eu preciso ter uma fé concreta. Eu preciso acreditar desde a sua morte na cruz. Com 3 dias ele ressuscitou vivo e glorioso, não é? Ele teve as aparições dele depois que ele morreu, que ele ressuscitou. Ele veio vivo diante dos seus discípulos. Ali ele fez milagre, ali ele fez prodígios e as pessoas, elas não
aceitavam, elas não acreditavam, né, nas coisas de Jesus. Então nós também somos do mesmo jeito. A gente muitas vezes a gente não acredita, a gente pede, a gente sabe que Jesus ele realiza milagres porque já fez isso várias vezes nas nossas vidas, mas a gente está sempre pedindo, ou seja, é uma fé desconfiada, é aquela coisa, Senhor, eu estou te colocando esse problema, mas sabe que eu não sei se o Senhor vai resolver, né? Sabe que eu não sei, ou então a gente faz de outra forma. A gente deixa o problema lá nos pés de Jesus e a gente volta para casa com o problema na cabeça. Ah, Senhor, eu deixei lá, ó, mas eu não sei não, viu? Eu não sei não, mas eu tô achando que não vai resolver esse negócio. Esse negócio não vai resolver, isso aqui não vai ser curado, essa doença. Eu tô vendo aqui, Jesus diz, você precisa só acreditar, você precisa somente ter fé. A fé é que vai fazer com que a coisa aconteça, né? Então, eu não vou mostrar nenhum tipo de sinais, não. Ou você acredita em mim, então eu preciso começar a acreditar desde a sua morte, desde a sua ressurreição, né? Até ele se fazer presente ali na Eucaristia, vivo. Eu preciso acreditar em tudo. É um conjunto de coisas que eu preciso acreditar para que a minha fé todos os dias ela seja alimentada, né? Não é fácil. Quem disser, é muito fácil a gente ter fé. Não é. Fé é uma coisa que a gente acredita em algo que não aconteceu. Fé é uma coisa que você deposita uma confiança, acha que aquilo vai acontecer, não é? Tem certeza que aquilo vai acontecer, mesmo que todo mundo ao redor chegue em você e diga, não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Eu já tive uma experiência assim. No casamento da minha filha, eu já tive uma experiência assim de fé. Eu precisava naquele momento ter uma fé enorme que nada ia acontecer e dar errado na recepção da minha filha, né? Eu tenho aqui, a gente tem uma área coberta, né, no quintal, e eu resolvi fazer a recepção nessa área. Só que essa área, ela é aberta nas laterais. E foi esse mês de junho, que era um mês de muita chuva. Muita, mas muita chuva mesmo. Era todos os dias, era chuva pesada. E aí, a chuva de vento, ela vem, quando ela vem, ela molha as laterais todinha. E ali, com certeza, as mesas que tivesse na lateral ia dar errado. E eu disse, a gente vai fazer essa recepção aqui, né? E aí apareceu as minhas amigas, as pessoas que estão sempre aqui comigo, quando eu faço essas festas, essas coisas. Ô Maria, não é melhor tu colocar, a gente alugar um lugar? Tu aluga um lugar, é uma coisa mais segura, né? Porque não vai chover, porque isso, porque aquilo. Ou então faz o seguinte, a mesa do bolo, a ornamentação, tu bota lá na sala, a gente tira todos os móveis e a gente faz ali na sala. E por quê? Porque justamente a mesa do bolo, a ornamentação, ela ia ficar numa área descoberta. Uma área descoberta que tem. E aí eu disse, eu tenho que ter fé, né? Eu tenho que ter fé, porque eu quero fazer aqui, né? Eu quero fazer aqui na minha casa. E aí apareceu várias ideias, né? Apareceu a ideia de, Maria, vamos alugar um todo, a gente aluga um todo, coloca o bolo embaixo, que é aquelas, né? Aquelas cabaninhas que tem. Coloca o bolo embaixo. Eu disse, se eu me animava, né? Eu até me animava, eu ficava com medo, né? Quando os dias iam se aproximando e eu, meu Deus, e agora? Essa chuva não vai parar. Imagine só você, né? Você sair para ir para a igreja, quando você chegar, os convidados, está todo mundo molhado, tudo. E aí eu disse, não, eu tenho que testar a minha fé hoje. Eu vou fazer aqui. Minha filha ficou em tempo de morrer, né? Mãinha, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Cada um que dissesse uma coisa. Eu disse, eu já tô aqui na metade do caminho, se eu voltar eu vou estar duvidando. Vai cair um toró mesmo. Eu vou até o fim.
E um dizia uma coisa, outro dizia outra. E chegou um momento que eu até liguei, né, para alguns lugares. Liguei, mas aquilo dizia não aluga. Dentro do meu coração aquilo dizia não aluga. Aquilo no meu coração, eu disse, então eu vou pelo menos eu vou alugar um todo, porque aí eu boto o bolo, a ornamentação embaixo, e aí não, né? E aquilo fazia, não aluga. Dentro do meu coração, isso era muito forte, não aluga. E eu disse, pronto, eu não vou alugar. Eu não vou alugar. Eu tenho fé em Deus que vai fazer. A gente vai para a igreja, a gente vai voltar, a gente vai fazer essa recepção. E a chuva, ela só virá depois. E aí a gente pegou, né? Isso foi no sábado à noite e na sexta-feira à noite a gente começou a ornamentar essa área. E a gente começou a ornamentar, né? E começou chovendo. Começou chovendo, aquela chuva fininha. Eu olhava para as meninas, olhava para mim. Maria, tu tem certeza? Tenho, absoluta. A gente vai deixar aqui. Como eram assim, tecidos finos que com o vento enxugava, né? A gente estava revestindo todo lugar. Com o vento enxuga. Vamos deixar aqui. Chegou o dia, o sábado, de manhã. Não choveu, o sol abriu aquela maravilha. Ah, Senhor. E aí a gente fez toda a ornamentação. Quando foi mais ou menos umas 5 horas da tarde, né, já estava tudo pronto. Tudo pronto. E aí a gente foi, né? Cada um foi para sua casa, foi se ajeitar, se arrumar. E de repente o céu fecha. O céu fechou de um jeito que eu disse, meu Deus do céu, agora vai cair, não tem jeito. Mas eu não posso perder a minha fé. Eu tenho que ter fé que não vai chover, não, minha gente. Não vai ser só uma nuvem, né? Choveu um pouquinho. Aí, o pai dela, tira o bolo, bota o bolo. Tira o bolo, bota o bolo. Maria, tá chovendo, vou tirar o bolo. Maria, passou, vou botar o bolo. E ficava nessa, né? Sei que chegou a hora de irmos aí para a igreja, né? Ele veio buscar ela e a gente foi. Antes de sair, eu me ajoelhei. Eu disse, olha, ninguém tira mais o bolo do lugar. Se chover, choveu. Se não choveu, maravilha. Mas eu tenho certeza que não vai chover, né? Não vai chover. E aí, fui-me embora. Antes de sair, me ajoelhei, entreguei a Deus o momento e fui. Ai, meu Deus do céu. Foram as horas mais atormentadas da minha vida, porque eu perguntava, tá chovendo, minha gente tá chovendo, vocês não estão entendendo, né? A chuva, ela não parava, ela foi uma semana direto de chuva pesada, né? Ela dava uma tréguazinha, mas depois ela começava. E aí eu olhava, eu dizia, olha, foi o casamento mais demorado que eu vi na minha vida. E aí, tudo certo. O casamento terminou mais ou menos umas 9h30. Saímos da igreja, viemos para casa vitoriosos. Não caiu uma só gota de água. Imaginem vocês se eu tivesse alugado aquele tudo. Se eu tivesse duvidado da voz que falava no meu coração, não alugue. Não alugue lugar. Eu vou providenciar. Não alugue. Minha gente, tinha caído um toró em cima desse todo, em cima desse bolo. Por quê? Porque eu tinha duvidado. Mesmo as pessoas que estão ao redor, que fica falando que não vai acontecer, que isso, que aquilo, você deve seguir em frente. Claro que foi uma fé que eu nunca tive, né? Nunca tive. Não vou dizer, nem no caso da minha neta, que eu já falei aqui, eu tive essa fé tão grande. Mas naquele momento eu tive essa fé e a coisa aconteceu. Então a gente dá o testemunho que verdadeiramente acontece. Eu não tive essa fé a semana passada, né? Que teve o EJC da minha filha e a gente fez aqui, nesse mesmo local, uma recepçãozinha, um jantar, tinha um bolinho também. Época de chuva, né? Época de chuva. Então, tava chuvoso. E eu coloquei as mesas ali e eu fiquei pensando, meu Deus, e se chover, né?
E se chover? Eu já estava pensando, se chover a gente vai pro terraço da frente, né? A gente bota as mesas no terraço, alguma coisa assim. Ou seja, eu não estava tão ousada na fé, né? E Jesus vem dizer para esse povo aqui: eu não darei sinais, porque já houve sinais para vocês, né? Houve o sinal, o único sinal que foi dado foi o de Jonas. Então, a partir do sinal de Jonas, Jonas representou ali a minha morte e a minha ressurreição. Então, se você não acredita que eu estou ressuscitado, se você não acredita que eu sou capaz de fazer na sua vida, não é? Você não vai ver outro sinal. Você não vai ter. Então, ou você acredita ou você não acredita. E você só vai ter as coisas, você só vai conseguir o seu milagre, você só vai conseguir aquilo, a sua cura, seja lá o que for, através da sua fé. Se você não tiver, por minúscula que seja, mas seja uma fé concreta, essa fé que eu tive nesse dia, uma fé concreta que passou por cima de tudo. Quando eu conto essa história, as meninas ou alguém, as pessoas ficam assim, né, querendo ver o final da história. O que aconteceu, menina, pelo amor de Deus? O que houve? Choveu, não choveu? Quer que eu conte a história antes? Sabe quando a gente lê um livro que a gente fica curioso para ver o final? Porque foi uma coisa assim, uma ousadia muito grande, né? Mas eu sabia que ele não ia fazer, porque era um sonho da minha vida, né? Casar minha filha. Qual é o pai e a mãe que não quer? Casar minha filha. E eu casei a minha filha, né? De noiva. E deu tudo certo, graças a Deus. Aí fica a pergunta: e depois, né? Houve a recepção, né? Era a época assim de São João, São Pedro mais ou menos, então tinha festa no comércio. Depois que terminou a recepção e todo mundo foi embora, né? E as coisas ficaram. Não choveu durante essa noite, né? Durante o outro dia, no domingo, pela manhã, amanheceu um sol maravilhoso, né? Não choveu, veio chover às 3 horas da tarde do domingo. Foi quando caiu aquele toró, né? Mas aí a gente já tinha dado uma limpada, já tinha tirado as coisas que não podia molhar e foi isso. Então, Jesus quer dizer, é só através da fé, é só através da minha fé, é só através da sua fé que a coisa acontece. Sem fé a gente não pode chegar a lugar nenhum. Não é fácil ter uma fé assim ousada, uma fé concreta, mas não é impossível. Não é impossível. Quando você se alimenta disso aí uma vez, 2 vezes na sua vida, não é? Você fica mais alimentado. Você sabe que Jesus ele é capaz de fazer, ele faz. É o único que faz. É ele que é o dono de tudo, né? Jesus é o dono da natureza, Jesus é o dono do sol, o dono da lua, o dono das estrelas. Ele é dono da chuva, ele é dono do sol. Então, ele que manda. Quem manda é ele. A área é dele. Então, é ele que diz. Então, eu não poderia confiar nas pessoas que estavam me mandando alugar um lugar, as pessoas que estavam pedindo para eu colocar um todo ali para não molhar o bolo, a ornamentação todinha ali, né? Que era com flores naturais, tudo. Eu não podia deixar de acreditar, porque dentro do meu coração algo dizia não aluga. É como eu falei, eu peguei o telefone e liguei para vários lugares, né? Inclusive a gente queria lugares perto por conta da chuva, para não estar para lá e para cá com coisas. E quando eu ligava, que falava, que agendava para olhar o lugar, o coração dizia, não faz, né? Então, por último, me deram a ideia de alugar esse todo, né? Porque, de certa forma, talvez não desse. Mas se chovesse, vamos se dizer que a gente pegasse e colocasse no terraço da frente, né? Ou dentro de casa, né? A gente ia ter que acomodar aquelas pessoas ali de alguma forma, né? Mas Jesus disse, não alugue nada, porque eu vou prover. Você sente no coração, sabe? Aquela inquietação. Eu vou prover. Ele proveu. Ele proveu e foi aquele milagre, a coisa mais linda do mundo, né? E hoje a gente leva
essa fé conosco, né? A gente vai alimentar essa fé. A gente não precisa pedir a Jesus milagres. A gente não precisa pedir sinais, milagres. Eu preciso primeiro ver que o Senhor fez para poder eu crer. Não, eu preciso crer primeiro para que a coisa aconteça verdadeiramente na minha vida, seja diante de qualquer coisa, diante de uma doença, né? Diante de um problema, de algo que você quer realizar, de um sonho, seja lá do que for, né? Você precisa entregar na mão de Deus, você precisa ter a fé concreta, porque se for da vontade dele, ele vai prover. Se for algo que não vai ofender o outro, se for algo que não vai te tirar da presença dele, que não vai te desviar para outros lugares, ele vai fazer, né? Você só precisa acreditar e ponto. Amém? Uma boa tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!